Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira. Quinta-feira a gente tem uma tradição de ter uma bancada feminina. Hoje, Renata Reis, advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Cris Aragoni, que é daqui da casa, da TV Cultura, e vai ter programa a partir da semana que vem aqui na TV Cultura, e é executiva do varejo automotivo. A gente vai começar analisando uma notícia que é muito característica do nosso tempo. O mundo mudou, né? Algumas pessoas ainda não perceberam. Uma mulher foi presa, Renata, em flagrante. A notícia da semana passada, mas vale a pena a gente comentar por esse emblemático, esse quê de emblemático que ela tem, por injúria racial numa discussão de bar. Ela, de 29 anos, chamou uma outra mulher de 34 anos de preta, nojenta, mentirosa. As duas foram para a delegacia, o dono do bar presenciou a injúria e ela foi presa em flagrante. O crime é inafiançável, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Boa tarde especial para a Cris, que está aqui hoje com a gente. Desejar já boa sorte na nova caminhada. E em relação a essas injúrias raciais, esses crimes de racismo, ou todos os crimes de preconceito que a gente tem notícias todas as semanas, né? Se tornou algo bastante corriqueiro e as redes sociais nos trazem o conhecimento disso muito rápido. Então, a gente tem uma exata noção que essas coisas, a impressão que eu tenho, elas já aconteciam e aconteciam no nosso cotidiano. Hoje, as pessoas, elas têm o celular na mão, elas filmam, elas denunciam e a gente está vendo que está começando a haver consequência para isso. Isso é o mais importante. E em todos os aspectos, não só nesse das relações pessoais, mas também é na política, em tudo. A gente está com a impressão de que, com o avanço das redes sociais e essa imediatidade da notícia, as pessoas cobram consequências disso. Então, os nossos órgãos, tanto políticos como de repressão criminal, polícia, Ministério Público, estão de olho nisso tudo. E há uma imediatidade muito grande quando você tem o ataque para que você tenha uma consequência. Porque as pessoas precisam entender que discussões as pessoas podem ter, divergência de opinião as pessoas podem e devem ter, isso faz parte da nossa vida, a liberdade para que você expresse a sua opinião, mas tudo isso dentro de um nível de respeito, que você respeite o outro como ser humano, independentemente do gênero, independentemente da raça, da cor, da religião. E a gente está vendo que tem muita gente que não entende isso e acha que não tem problema. Não tem problema num momento de fúria, logo em seguida as pessoas, elas alegam esquizofrenia, surto psicótico, são remédios que estão tomando e por aí vai. Mas isso está bem mais atrás, né? Creio eu. Todo numa relação mesmo principiológica, de valores, de princípios e de educação, de você ter respeito pelo ser humano, independentemente da condição, do local que você esteja, da posição que você ocupe. Quem não aprender pelo amor vai aprender pela dor, não é, Cris? Sempre, né, Paulo? Boa tarde, doutora Renata, boa tarde a nossa audiência. Essa maquininha, eu sempre falo isso, essa maquininha, esse celular, gente, isso aqui foi uma invenção engenhosa da internet. Isso aqui, a internet deu poder ao indivíduo, Então, nós, qualquer um de nós, podemos flagrar algum tipo de crime, porque foi flagrado um crime, podemos flagrar um crime e esse crime vai para as redes sociais imediatamente, da mesma forma que todos nós podemos flagrar constrangimento de autoridades, algumas autoridades fazendo o que não deve, e isso também vai para as redes sociais. Com relação ao crime em si, é inadmissível você chamar alguém de preto, nojento, não é isso que ela falou? É inadmissível. Eu sou da seguinte opinião, eu sou uma mulher de negócios, então eu acho que o adulto se educa pelo bolso. Dá uma
multa pesada, mas bem pesada, daquelas bem gorda, que pesa dentro do bolso. Isso daí também funciona, viu, Paulo? Funciona mais do que cadeia, posso garantir. Tem uma frase antiga que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E se a gente pegar o que a Renata e a Cris falaram, é exatamente isso. Na legislatura passada da Assembleia Legislativa, de São Paulo, houve um caso de importunação sexual. O deputado Fernando Cury importunou a deputada Isa Pena. Se fosse a palavra dela contra a palavra dele, não teria a mesma força do que a apresentação daquelas imagens que deixaram clara a importunação sexual. E se você me permite, tem um elemento interessante que deve ser ponderado nessas questões de injúria, porque o crime de injúria é aquele crime que ofende a sua honra subjetiva. É diferente de um crime de difamação em que eu te acuso, no crime de calúnia, em que eu te acuso de um cometimento de um crime. Na injúria, você atinge o que a gente chama da honra da pessoa, a visão que aquela pessoa tem de si próprio. E hoje, apesar de nós não termos um elemento interessante, nós temos já a legislação para punir a injúria racial, mas nós não temos nas questões de gênero, nós não temos legislação para punir a injúria nas questões de gênero. Mas vem sendo adotada uma similaridade. Isso, porém, existe já uma decisão do Supremo que aplicou, por analogia, a mesma legislação. Eu espero que, num futuro não muito longe, a gente tenha legislação para tratar específica também das questões de gênero. Ontem foi o dia, né, do orgulho LGBT. A gente, inclusive, abordou essas questões num evento que aconteceu na prefeitura, da falta de legislação específica, que ainda que o Supremo tenha dito que existe essa analogia, que você pode aplicar o mesmo raciocínio da injúria racial para essas questões, falta para regulamentar de forma expressa no nosso país as questões de gênero também. Olha, uma questão especial também para vocês duas discutirem, analisarem, é a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral de 2 vereadores de São Vicente. Os 2 são do PSL, o Wagner Pinheiro, que é conhecido como Wagner Cabeça, e o Carlos Eduardo de Oliveira, que é conhecido como Dr. Eduardo. Eles são do PSL, os votos do PSL nessa eleição foram invalidados, anulados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e daí a cassação do mandato deles, por conta de fraude naquela reserva de candidaturas para mulheres. Ficou claro que algumas mulheres não eram candidatas, apesar de terem ido na sessão eleitoral, nem votaram. Muitos casos. Não receberam verba, não usaram a verba. Em alguns casos ficou claro que elas faziam campanha para outros candidatos, né? E se isso for aplicado com rigor, muita gente perde o mandato, né, Renata? Na verdade, o que acontece é a gente vai entrar de novo, né, numa questão sistemática, principiológica, de que a gente tem que desenvolver mesmo a consciência política, né, a vontade de participação política das mulheres no nosso país. E participação política não é só votar. As mulheres precisam entender da importância de votar em mulheres, porque a gente ainda tem este pensamento machista no sexo feminino, muitas mulheres que ainda resistem em votar em mulheres, então é necessário a gente ter candidatas, é necessário a gente ter participação política, é necessário que as mulheres entendam a importância de votar em mulheres. Basta a gente ver, a Cris está aqui para falar melhor do que eu, do quanto a mulher avançou no setor privado, ela é um exemplo disso, nos últimos anos, nas últimas décadas, e a mulher vem cada vez mais ocupando espaços no setor privado, no setor público, na administração pública. Eu sou testemunha disso, mas a gente precisa ainda estar caminhando muito lentamente na política. A gente não vê esse avanço, não sei se você tem a mesma opinião que eu, esse protagonismo feminino que existe no setor privado, no mercado privado, ele não existe. A gente vê mulheres de destaque em todos os ramos, medicina, odontologia, advocacia, nas carreiras jurídicas e no
ramo de comércio, negócios como ela, mas na política a gente caminha a passos lentos e a gente ainda tem a possibilidade dos candidatos homens, por ser um sistema muito mais masculino do que feminino, e ainda termos a questão das fraudes, que mulheres se sujeitam a fingir, né, que são candidatas tão somente para ocupar aquele número, aquele percentual obrigatório que a legislação exige. Que foi o que aconteceu aí, e é inexplicável mesmo a representação feminina ser tão baixa no Congresso, nos cargos executivos, na política, porque no Brasil a maioria das eleitoras, né? São 53% de mulheres e 47% dos homens. As mulheres são maioria no eleitorado, né? Gente, é realmente um enigma. Somos a maioria das eleitoras, somos a maioria da população, e não é só, realmente houve vários avanços no mercado privado de ascensão feminina a postos de liderança, mas ainda assim esse avanço ele é muito tímido. Só para nós termos uma ideia, no mercado automotivo que eu estou inserida, 56% das profissionais são mulheres. Desse mercado, menos de 20% estão em cargos de liderança. E quando você fala em CEOs, alta gestão, diretoras de empresa, são menos de 2%. Então, nós somos a maioria da população, somos a maioria das eleitoras, e o que acontece no mercado automotivo acontece na política e acontece em outros segmentos. Cadê essas meninas automotivas? Cadê essas meninas da política? Isso é uma briga da Cris Aragone. A Cris Aragone está aí querendo procurar com lupa essas meninas para que elas venham, para que nós, mulheres, que conseguimos fazer essa mobilidade, esse avanço nas nossas próprias carreiras, nós temos que puxar essas meninas através de estudo, através de formação, através de educação e através de oportunidades. Empresas e governo, Estado, instituições públicas, instituições privadas têm que descobrir mecanismos para trazerem essas meninas e avançar, tanto avançar nos negócios pessoais e públicos, como avançar na sociedade, porque você investir na mulher, você investe nos filhos, você investe na família. Eu sou uma defensora dessa pauta, se eu ficar falando aqui, não vamos sobrar assunto para mais nada, mas, mulherada, vem que aqui, ó, a doutora Renata, a Cris Aragone e o Paulo Schiff, todos nós estamos debruçados para avançarmos nesse tema. Olha, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, cassou nessa semana o mandato do deputado eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol, que era o principal promotor da Lava Jato. O motivo da cassação foi que ele renunciou ao cargo de promotor para escapar de investigações administrativas, de penalidades que ele poderia sofrer na atuação dele como promotor. Depois foi candidato. A lei da ficha limpa tem um artigo específico para isso. O funcionário público que atua, que se comporta dessa maneira, pode ter o mandato cassado. O criador da lei da ficha limpa disse que a decisão foi irretocável. Aí um outro ponto, o Deltan Dallagnol fez parte de punições sérias aos petistas na Operação Lava Jato, punições que foram algumas canceladas depois, punições a empresários também. O governo Lula, oficialmente, foi uma coisa maquiavélica. Colocou um post usando o PowerPoint, se referindo a palestras do Deltan Dallagnol, e também no do governo, né? É o tweet do Lula. Do Lula também. Ele mesmo, o tweet dele, Lula oficial, ele colocou o PowerPoint. E a gente vai comentar isso depois do intervalo. Por quê? Por que é maquiavélico? Porque não dá para falar que, oficialmente, que é uma zoação, uma ironia em cima do Deltan Dallagnol.
é a mesma coincidência, 137 dias da eleição dele, né, do suposto início do mandato, também são 137 dias de governo Lula. E o governo Lula colocou como realizações, mas o formato muito parecido ao PowerPoint que o Dallagnol usou. É extremamente mesquinho e maquiavélico. A gente comenta depois do intervalo. Voltando com o Opinião Litoral desta quinta-feira, a Cris Aragone, executiva do Varejo Automotivo, a Renata Arraes, procuradora-geral do município de Santos, estão analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Cris, zoaram oficialmente o Deltan Dallagnol, é maquiavélico, porque não dá para dizer que, não dá para se acusar de nada, né? Mas é mesquinho demais, né? Hashtag Lula vingativo. É essa hashtag que a gente tem que colocar, pessoal. Hashtag Lula vingativo. É muito, assim, é mesquinho, é maquiavélico e é pobre, né? Pobre, se apropriar da máquina do Estado para fazer uma vingança pessoal. Com relação ao Deltan, na minha concepção, meu modo de ver, a Lava Jato foi um banho de justiça no Brasil. A Lava Jato foi um alento. Olha, nunca antes nesse país, nós brasileiros ficamos sabendo o que as autoridades fazem, as falcatruas, aquelas falcatruas que elas fazem quando se acham escondidas pelas sombras, quando elas se acham livres e impunes, que era o que acontecia, né? E a Lava Jato desvendou um esquema maquiavélico, esse sim, o esquema que nós vimos na Petrobras, um esquema maquiavélico, qual bilhões e bilhões, foi o maior escândalo de corrupção do mundo. Bilhões foram devolvidos, gerentes devolveram milhões. O Barusco devolveu 100 milhões de dólares, então era um gerente. Imagina o que aconteceu. Então, foi roubo, aquele roubo bem fundo do poço. E o Deltan e toda a equipe da Lava Jato, o maior crime que eles cometeram foram combater a corrupção. O maior crime que eles cometeram foram enfrentar um sistema podre, corrupto, secular que existe no Brasil. O Deep State, aquele que está lá se apropriando da estrutura do Estado para roubar e roubar sem constrangimento, esse foi atingido pela Lava Jato. E por isso que agora, com o Lula presidente, ele vai querer se vingar de todos. Hashtag Lula vingativo. Nós temos um comentarista aqui, o Marcelo Pavão, que era um fã da Lava Jato, ele é advogado, como a Renata. Ele tinha até aquele bonequinho inflável do Sérgio Moro. Mas ele disse que agora o bonequinho está esvaziado, que ele ficou muito decepcionado quando foram divulgadas as conversas em que o Moro articulava com justamente, principalmente o Deltan, né, com a promotoria pública, que é uma coisa que acontece muito, mas que não é certa, né, Renata? Eu não conversei com o comentarista, mas eu tenho uma opinião bastante similar. Eu era uma fã da Lava Jato, eu era uma admiradora do atual senador Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro na época, do Dallagnol também, e acho, mesmo com tudo que aconteceu depois, continuo ainda vendo os pontos positivos da Operação Lava Jato. Foi, independentemente desses desdobramentos horrorosos que aconteceram depois, eu acho que a Lava Jato foi um marco mesmo na história do nosso país. Ela fez com que a gente, eu nem diria assim que a gente soubesse, que a gente enxergasse claramente aquilo que a gente sabia e que o brasileiro estava acostumado a ver e achar que é político, rouba, não tem, é assim mesmo, não vai dar em nada. Então, eu acho que ela trouxe uma esperança para o cidadão brasileiro de que você comete crimes na política, você se apropria da coisa pública e há consequências para isso.
Porém, no decorrer dos últimos anos e com tudo que aconteceu depois, eu confesso que me decepcionei muito com a conduta do promotor, do Delanhol e do juiz Sérgio Moro, agora não falando mais como cidadã, mas como jurista, porque a gente tem todo um processo, né, um devido processo legal protegido constitucionalmente, os direitos e garantias individuais, inclusive o devido processo legal, eles têm que ser observados durante todo o processo de qualquer pessoa, independentemente da gravidade do crime cometido. E eu sempre dou o exemplo, às vezes, quando eu discuto com alguém, porque quando eu tento explicar isso, as pessoas acham, você é petista defendendo Lula, ou você é contra o Bolsonaro. Não é isso, eu estou tentando explicar do ponto de vista jurídico, realmente. Se você tem, ou você próprio, ou qualquer pessoa de sua família, uma pessoa próxima, comete um crime, e você tem um mínima estima por essa pessoa, você gostaria de que essa pessoa, você, fosse processado num processo judicial no qual o promotor e o juiz, que tem que ser isentos, autônomos, um faz acusação e o outro julga, onde eles combinam a sua acusação e todo o tramitar daquele processo. Então, ali, para mim, existe um vício e acho, aí uma opinião pessoal minha, que algumas satisfações pessoais acabaram se sobrepondo ao interesse jurídico nessa operação. Então, diante de todo esse quadro, e voltando agora ao que o Lula fez, que também não se justifica, inclusive, usar a máquina pública para essa finalidade. O PowerPoint agora vem realmente com esse aspecto, né? Essa máscara de legalidade, porque ninguém tem a propriedade de um PowerPoint, qualquer um pode usar, mas com um intuito vingativo, como a Cris falou, né? E pior do que isso, não é a opinião pessoal, mas é a opinião como presidente, a postura como presidente da República, que daí me faz me decepcionar com o Lula nesse momento também. Então eu estou num mar de decepções, rezando para que as coisas mudem. Realmente maquiavélico e extremamente mesquinho isso daí. Né? De mau gosto. Agora, a Operação Lava Jato, para mim também, eu fui entusiasmado por ela. Eu entendo que ela representa um divisor de águas na história do Brasil em relação à corrupção. Um ex-presidente preso, um empresário poderosíssimo como Marcelo Odebrecht preso com a propina escancarada ali em relação a departamento de propina, devolução, né, de dinheiro, milhões de dólares devolvidos, reais. Então, infelizmente terminou dessa maneira aí ruim. Agora, depois disso, realmente, o Delanhol e o Moro, a mulher do Moro se elegeu deputada por São Paulo. Todo mundo sabe que ela mora no Paraná. Uma vergonha, né? Usar a lei assim. Tá, tudo bem, tá dentro da lei, falou um outro domicílio falso lá, mas absurdo, né? Essa cara de pau, né? Eu acho que eles já previam essa perseguição que está vindo, né, Paulo? É por aí. Mas vai ser, todo mundo sabe que ela mora no Paraná. Ela fala que mora em São Paulo para ser candidata por São Paulo. É a mesma coisa o presidente, o ex-presidente do Senado, que ele se elegeu pelo Amazonas. Uma vergonha também. Pelo Pará. Eles uma vergonha. O Sarney fazia isso também. Uma vergonha. O Sarney era o rei do Amazonas morando no Maranhão. Então, assim, tá certo? Não está certo, mas com relação especificamente à Lava Jato e os aspectos jurídicos aqui comentados pela doutora Renata, o que eu tenho a dizer é que 2 pesos e 2 medidas, eles estão colocando um holofote em cima da postura do Moro Deltan, mas ninguém coloca o holofote dos ministros. Os ministros batem papo, vão para o cafezinho com os advogados dos presos e vão em jantares. É o que a gente falou, acontece muito, mas é errado. Todo mundo no avião, e isso é certo? Não, é errado. Uma canetada do ministro, você vai recorrer a quem? Olha, hoje o tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, depõe na Polícia Federal sobre aquela questão da fraude nos atestados de vacinação. O Bolsonaro já depôs terça-feira.
Agora, Cris, o que o pessoal bolsonarista tem mais medo não é do depoimento de hoje. O tenente Mauro Cid, ele já está muito enrolado. Ele pode assumir que ele fez por conta própria, do Bolsonaro, da família, porque ele fez da mulher dele. Então, da mulher dele, o Bolsonaro não ia mandar ele fazer atestado falso para a mulher. Ele tinha uma carreira brilhante, se enrolou aí com essa história de vacinação, com aquela história de joia também, e vai depor hoje. Agora o pessoal tem medo do depoimento da mulher dele amanhã, né? Olha, essa história da vacina o que eu posso dizer? É conteúdo para meme, né? Conteúdo para meme. É quase que um carimbo de honestidade para o Bolsonaro. Porque imagina o que eles estão cavucando. Estão cavucando, escrutinando tudo. O Alexandre de Moraes, ele declarou quebra de sigilo em todo o entorno, tá todo mundo lá escutando. Cada fio de ovo, fio de cabelo que eles vão pegar vai ser uma manchete em todos os jornais. Não tenho a menor dúvida. E eles colocaram que o cara tá suspeita de falsificar carteirinha de vacina, então é conteúdo para meme. Eu acho que é quase que um carimbo de Bolsonaro honesto, porque se eles não têm outra coisa, todo mundo sabia que ele não tinha sido vacinado. Bolsonaro na pandemia dava cloroquina para ema, falava, eu não vou me vacinar. Eu lembro desses vídeos, eu recebi ele dando cloroquina para ema. Então esse negócio de vacina é muito pobre, muito raso, não há nada ali. Eu acho que até constrange a Polícia Federal de estar investigando um conteúdo tão no ponto de vista que eu posso dizer, de critério criminal, uma coisa meio que irrelevante para colocar a Polícia Federal, e vamos ver que a partir daí, porque o Alexandre de Moraes declarou quebra de sigilo em todo o entorno, para a partir dessa quebra de sigilo, aí sim, encontrar alguma coisa mais polpuda, mais gordinha, para poder colocar o Bolsonaro na cadeia, que é isso que ele quer. E eu não vejo a relação tanto com o Bolsonaro. Acho que o Mauro Cid, ele pode inclusive isentar o Bolsonaro do conhecimento disso. Não sei como é que vai ser o depoimento. Mas essa investigação, eu não concordo com a Cris. Eu acho que é falsidade ideológica, que coloca em risco a vida de outras pessoas. Na hora que você usa para entrar num país onde a vacina é exigida, você usa um atestado falso, para mim isso é crime. Agora, o que me impressionou muito nesse caso foi uma conversa entre o segurança do Bolsonaro, um major expulso do Exército, do entorno, andava ali com o Bolsonaro, inclusive andava depois, da escolta pessoal dele como ex-presidente, com o Mauro Cid, em que esse major fala que sabe quem assassinou a Marielle Franco, quem mandou assassinar, e o tenente Mauro Cid, que é ajudante de ordens do presidente da República, fica por isso mesmo, Renata. Como é que você viu isso? Então, nós outro dia conversamos, né, já sobre esse assunto aqui. Eu compreendo a visão de cidadã da Cris. Exatamente. Em relação a esse. É só um cartão de vacina. E imagino que o brasileiro enxergue dessa forma, com tanta coisa. Só que a gente precisa pensar também que quando você mexe com a coisa pública, o dever de honestidade e de correção, ele é muito maior do que em qualquer outro aspecto, porque você está mexendo a coisa pública com aquilo que é de todos, e você não pode dela se apropriar como se sua fosse. Eu trabalho com a administração pública durante toda a minha vida, desde os meus 20 e poucos anos de idade, e eu sempre falo assim, eu compro na prefeitura, eu preparo, né, aprovo um edital de licitação para comprar a caneta e o papel higiênico com o mesmo rigor e cuidado que a gente aprova uma obra pública. Porque não há, no dever de honestidade, de probidade na administração pública, para mim não existe muito essa graduação de isso ser um pouco mais ou isso ser um pouco menos. No caso do Bolsonaro em relação à vacina, o que mais me preocupa, e é aí que nós conversamos outro dia aqui sobre isso, o que me preocupa mais é o fato de que nós temos um ex-presidente que foi condenado, que a gente sabe tudo o que aconteceu, um presidente com um perfil completamente diverso, diferente
diferente dele, mas que a gente se vê em situações, às vezes, bastante parecidas do que eu não sabia. E eu acho que um presidente da República não pode se portar diante de determinadas situações com eu não sabia, foi fulano que fez, eu não estava vendo. O presidente da República tem que saber, sim, principalmente das coisas que estão diretamente envoltas a ele. Além disso, na questão do cartão de vacina, houve a invasão de um sistema público de registro de dados, que é um crime que não é um crime tão simples assim. E digo mais, o Bolsonaro, ainda que alegue que não foi ele, ainda que o Mauro Cid o isente totalmente de responsabilidade, todo servidor público, todo agente público, quando ele recebe as senhas de acesso e num determinado sistema, quanto mais rigoroso e mais rígido for esse sistema, mais grave ainda, você recebe um termo de sigilo no qual você se compromete a utilizar daquele sistema e das suas senhas pessoalmente. Então, para mim, existe responsabilidade sim. Não há como se isentar completamente da responsabilidade porque o seu ajudante da sua maior confiança fez ou deixou de fazer. Você está passando para ele uma obrigação, um dever de sigilo que era seu. Então, para mim, eu acho que tem uma gravidade maior aí nesse aspecto. Então, a Renata, ela tem a visão jurídica da coisa. Eu tenho a visão do povão, porque o povão, eu estou no meio do povão e o povão conversa comigo, e a gente comenta, etc. Quando o povão vê o Bolsonaro sendo acusado, o maior crime do mundo é acusado de falsificar a vacina, eu vou lembrar quando eu queria entrar no cinema, lá, né, em 1900 e bolinha, eu pegava a carteirinha das minhas irmãs, ou eu passava ali, né, para pegar para assistir, a gente no domingo mas queria ir no você não cinema. era presidente da República, não, né? eu entendi, Paulo, mas você tem um descondenado como presidente da República, uma pessoa que foi ali, fizeram deram uma lavada no currículo para ele assumir a presidência da República, e você tem o outro cara, que é o inimigo político dele, que é outro. Na verdade, eu tô cansada dessa história de Bolsonaro e de Lula. Chega, né? Chega, eu Vira cansei disso. Mas o outro está sendo acusado de falsificar a carteirinha de vacina, é quase que um carimbo de honesto. Não é só essa falsificação, é entrar no sistema nacional com eu sigilo. Acho que todos nós aqui falsificar. convergimos para um pensamento que eu tenho certeza que nós três temos o mesmo. A necessidade de que as condutas do nosso país sejam apuradas todas. E que o judiciário atue com isenção. E a gente precisa ter um judiciário isento. Um judiciário isento, autônomo e que julgue crimes praticados mediante provas coletadas no processo e não mediante vontade, pressão política ou gosto político daquele que julga. Perfeito. Depois do intervalo, essas análises aí contraditórias que se entrechocam continuam. Tá. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nessa quinta-feira, a Renata Reis e a Cris Aragoni estão analisando as notícias com você. Renata, São Vicente lançou um programa de refis. O contribuinte tem 60 dias para aderir a esse programa, que parcela dependendo do caso, tem redução, desconto, de multa, de atraso. É para ISS, para IPTU, para taxas e multas, só não vale para multa de trânsito. Como é que a administração pública vê essa questão polêmica do refis? Porque o refis, a pessoa que pagou em dia fala, eu paguei em dia, eu podia ter aplicado o dinheiro e pagava agora no refis, né? O refis, né, o que a gente chama de anistia fiscal, ele é um benefício fiscal previsto em lei para determinadas situações, mas ele tem que ser tratado com bastante responsabilidade e bastante parcimônia daquele que administra, no caso, o chefe do Poder Executivo, ao decidir por isso. Porque ao mesmo tempo em que você beneficia uma população inadimplente, numa situação de crise, no que a gente aqui, ultimamente, no nosso país tem vivido em crise já há bastante tempo, a gente possibilita que, no caso, o município, o ente federado que faz o refis, que ele
consiga uma arrecadação maior, porque quando o inadimplente tem a possibilidade de pagar em situações mais benéficas, ele vem, porque no fundo ninguém quer dever IPTU, ninguém quer dever imposto, ninguém quer dever para a Fazenda. Só que você está vivendo uma crise financeira, a primeira coisa que você vai parar de pagar é o IPTU. A primeira coisa que você vai parar de pagar não vai ser o condomínio, porque o condomínio vai agir muito mais rápido do que a Fazenda Pública. Mas, por outro lado, você tem que tomar cuidado com a periodicidade que você faz isso para você não estimular o mal pagador. Então, aqui em Santos, por exemplo, nós tivemos uma época em que a gente fez muitos refis. A gente fez durante 2, 3 anos seguidos refis aqui na cidade de Santos. Foi muito bom, a gente precisava daquilo, principalmente ali entre os anos de 2018 e 2019, por conta da dívida, do passivo que a gente tinha com as arrendatárias do Porto de Santos. Só que a gente sempre teve aquela preocupação em não dar um benefício maior para uma situação que interessa para o poder público, mas que prejudica aquele que foi o bom pagador ou aquele que aderiu um refis. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente faz um refis com 80% de desconto de juros e multa. Daí, no ano seguinte, o poder público tem um interesse e dá um desconto maior. Você prejudica aquele que aderiu primeiro, você prejudica aquele que tinha interesse em adimplir primeiramente. E quando você torna a anistia, o refis, uma medida corriqueira todos os anos, você estimula o mal pagador. Porque você sabe, para que eu vou pagar em dia se eu vou esperar 1 ano, 2, o meu débito vai estar inscrito na dívida ativa e eu vou conseguir pagar isso com desconto. Então, é uma medida importante, mas ela tem que estar alinhada com toda uma política fiscal do município para que ela seja benéfica e não estimule só o mal pagador. Cris? Eu concordo. Você mora em São Vicente, vai fazer esse refis? Não, eu moro na Praia Grande. Ai, meu Deus, IPTU na Praia Grande é caro. Eu já atrasei IPTU, eu tive que ir lá ajoelhar no milho, porque lá na Praia Grande eles não fazem isso. Daí você vai ajoelhar no milho e paga juros e multa. A doutora explicou corretamente, há de se ter uma parcimônia para isenções fiscais, mesmo porque o município ele tem as suas demandas, o município tem que ser gerido, tem a sua zeladoria, tem seus funcionários públicos, tem os equipamentos públicos, tem toda uma estrutura, uma máquina a ser administrada com dinheiro dos impostos, dos pagadores de impostos, dos munícipes, e se você dá aquela sinalização, sempre o que eu falo é a sinalização, dá aquela sinalização de fraqueza, o ano que vem vai ter refis, você educa indevidamente, quer dizer, você não educa, você deseduca o cara que paga direito. Afinal, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, se você trata o funcionário, vamos dizer assim, se você trata o aluno que não é ruim, o aluno ruim igual ao aluno bom, o ruim não melhora e o bom piora. O ruim não melhora e o bom piora. Não pode ser dessa forma. A doutora explicou muito melhor do que eu. Olha, a gente começou essa opinião de hoje analisando uma mudança no mundo que foi pela prisão em flagrante de uma mulher em Praia Grande no sábado passado por injúria racial contra outra mulher. E uma outra, tem mais gente que não percebeu que o mundo mudou, né? A justiça retirou o show do Léo Lins do YouTube por piadas com minorias. O humor na década de 60, 70, até a década de 80 do século passado era em cima de minorias, né? Que burra, sofriam bullying, homossexual, né? Pessoa de faixa de renda mais baixa e tal. Tudo quanto é tipo de preconceito era motivo de brincadeira. Tem gente que acha que o mundo ficou chato porque não pode fazer mais isso. Mas não pode fazer mais isso, né, Renata? Não pode, ficou complicado e ficou difícil, inclusive, para quem
trabalha com humor, né? Você hoje tem que estar muito atento até onde essa sua liberdade de expressão e essa sua licença poética, ela admite que você utilize o humor com determinadas situações das pessoas. No caso específico desse rapaz, do Léo Lins, eu já assisti, eu procurei assistir alguns vídeos dele logo que ele começou a ser criticado, e realmente, assim, daí é uma opinião minha, Renata, como cidadã. Eu não tem umas coisas que eu não sequer dou risada, porque eu não acho graça realmente de algumas brincadeiras que se faz debochando principalmente de pessoas com deficiência, e que eu acho que não pessoas com paralisia cerebral, eu acho que são realmente piadas inadequadas e que precisam realmente ser retiradas, e esses artistas precisam estar atentos. A gente teve um episódio há uns anos atrás, vocês devem se lembrar, não envolve minoria, não envolve racismo, nada disso, mas a gente teve aquele episódio do Rafinha Bastos, com a piada que ele fez com a Vanessa Camargo quando ela estava grávida. Uma piada de bastante mau gosto, desrespeitosa. Então, assim, a gente precisa ter esta noção. Ficou mais difícil? Ficou, mas a gente precisa, então, se adaptar às dificuldades. Quem trabalha com isso precisa estar ciente de que precisa estar atento e saber até onde você pode ir com aquilo que você exerce, com aquilo que você brinca na sua profissão. Aconteceu uma mudança muito anterior a essa mudança do mundo, né? Já faz tempo que comediantes como Costinha, o Chico Anísio, o Jô Soares, que brincavam em cima dessas coisas de minorias, eles foram substituídos pelo Cacete Planeta, por exemplo, pela Zorra Total. Os Trapalhões hoje em dia não ia conseguir os Trapalhões foram substituídos por um humor que brinca com os signos da comunicação, com o que está acontecendo, e não com as minorias. Houve essa substituição antes dessa mudança de postura do público, né? Agora, o Léo Lins, pelo jeito, não percebeu, né? O mundo evolui, o tempo passa, o mundo gira. Nós somos seres que estamos sempre nos movimentando. Essas alterações da sociedade, alterações de costume, são novos costumes, moda, alguma coisa que vai entrar na moda, depois vai sair da moda. Mas eu acho que esse novo modelo de você não utilizar do humor para atingir minorias é uma evolução, porque quem apanha não esquece, quem bate esquece. Então aquela pessoa que está se sentindo ofendida, quem não lembra da loira burra? Era a loira burra e com o bumbum grande para lá e para cá, a mulher foi feito um estereótipo, mulher gostosa, loira e burra. Isso não serviu de nada para a sociedade. Muitas mulheres ficaram com esse estigma durante a sua vida toda. Então, eu acho que isso é uma evolução, que as pessoas têm que se adequar, têm que aprender a falar de maneira adequadamente, no lugar onde você está, o ambiente. Eu estava vendo o jogo do Corinthians no domingo com meu marido, ele estava vendo, e eu estava lá acompanhando, e o jogo foi paralisado 2 vezes, porque a torcida do Corinthians estava cantando músicas, primeiro, falando palavrão. Eu acho errado porque está passando na televisão. A torcida do Corinthians falando palavrão e não sei o que lá, bicha. E o juiz interrompeu. E eu falei, tá certo interromper, tá certo, você tem que educar. O mundo é diferente. É mimimi? Algumas coisas são mimimi. Eu sou uma pessoa que eu sou anti-vitimismo, de qualquer espécie, anti-vitimismo. Mas você há de entender que o outro pode se sentir ofendido com alguma palavra, alguma atitude, alguma piada. Você tem que respeitar, vamos evoluir. O tempo passa, o mundo gira, as sociedades se modificam, e isso é um avanço e não um retrocesso. Pra você ter uma ideia, Paula, a gente teve um episódio, não está aqui na pauta, mas bastante parecido com esse caso do Léo Lins, que a Rede Record essa semana agiu preventivamente. A Rede Record havia gravado um quadro no programa do Rodrigo Faro com a Simone Mendes, antiga dupla da Simária, onde ela ia surpreender, eu não sei se os funcionários dela, quem era, e
disfarçaram ela, que eles fazem isso, e fantasiaram ela com cabelos muito cacheados e com a pele muito morena, para que ela não fosse reconhecida. E quando a Record, como a Record não é ao vivo, ela grava antecipadamente, quando a Record ela veiculou a chamada do programa, a internet rapidamente caiu matando em cima, criticou, chamando que eles usaram o chamado blackface, no caso da Simone Mendes, e a Record não passou o quadro, foi retirado antes que ele fosse do ar. O mundo mudou realmente nessa questão das minorias, mudou radicalmente e a gente vai se adaptando, mas eu concordo com a Cris, mudou para melhor. Em pequenas atitudes, mudando pequenas atitudes, a gente pode passar a mudar as grandes atitudes. Mudou também o celular, essa comunicação online, essa comunicação o tempo todo, mudou também os protocolos de comportamento, mudou a etiqueta de comportamento. Quando a gente está conversando com outra pessoa e ela de repente atende o celular, é desagradável, incomoda, interrompe a conversa, né? A pessoa ainda pode dizer assim, olha, eu preciso atender a ligação, você me dá licença um instante. Agora o Papa Francisco, ele interrompeu uma audiência pública para atender um telefonema. O Papa, Cris. Olha só, você está falando, eu estou aqui, e o Papa interrompeu o telefonema. Ninguém sabe o que aconteceu, mas deve ter sido algo muito importante para o Papa interromper uma audiência pública. Eu não vou malhar o Papa por conta disso. O telefone, gente, essa maquininha espetacular, hoje a gente vive, é um mundo dentro dessa tecnologia. Eu trabalho no comércio, então assim, é impensável eu ficar um minuto sequer com o telefone desligado, porque aqui eu me comunico, eu faço negócios, eu atendo cliente, eu atendo funcionários. Olha lá a imagem do Papa atendendo. Eu atendo cliente, eu atendo funcionários. Então a gente tem que entender quem será de tão importante que ligou para o Papa, que ele não poderia deixar de atender. O Papa está certo, o Papa Francisco está certo, deveria ser assim uma conversa que não poderia ser adiada de jeito nenhum, e ele atendeu o telefone e depois continuou na audiência, e tá tudo bem, para mim tá tudo bem. Antes de falar sobre o Papa, Paulo, vamos parabenizar a sua produção pela eficiência e agilidade, que eu falei sobre um tema que não estava na pauta, e eles rapidamente encontraram as imagens do quadro. São ágeis, né? Muito. Uma vez a gente comentou isso da agilidade, da eficiência da produção. Em relação ao Papa, eu não vejo problema nenhum nisso que aconteceu. Eu acho que pode acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma filha de 14 anos, eu não gosto de atender telefone. Eu sou a favor das mensagens. Hoje, quando eu ligo para alguém, eu sempre pergunto, pode falar antes de ligar? Eu criei esse costume. Mas eu também compreendo que as pessoas gostam de ligar. Minha mãe é uma que só liga. Minha mãe não sabe nem o que é o WhatsApp. Então, assim, principalmente as pessoas mais velhas, algumas têm ainda dificuldade com isso, gostam da ligação. Tem aqueles que gostam das ligações de vídeo e depois o telefone no ouvido, você enxerga a pele da pessoa. Mas eu acho que a depender do número que apareceu, da identificação daquela pessoa tão íntima que tem o celular do Papa, eu acho que não tem problema nenhum ele ter atendido, não. Eu sou que nem a Renata, eu só falo no WhatsApp, difícil, alguém me pergunta, posso te ligar, Cris? Eu falo, peraí, quase a gente não consegue falar ao telefone, porque no WhatsApp você faz várias coisas e fala com várias pessoas ao mesmo tempo, é uma característica da dinâmica da minha profissão, mas deixa ele atender o telefone. Mudou, muitas regras de comportamento mudaram, né? Muita gente prefere mandar mensagem no WhatsApp de áudio, né? Sim. Nem sempre você está com outras pessoas, como é que você vai ouvir aquela mensagem de áudio? Você sai fora para ouvir, vai ouvir na frente dos rápido, outros, assim, né? Bem rapidinho, que senão vira podcast, né? E tem gente que acelera a voz da pessoa, muda a voz da pessoa. No meu caso, as regras de comportamento mudaram e a gente precisa se adaptar. Mas a capacidade de adaptação do ser humano é um dos sinais, um dos indícios da inteligência. Exatamente. Né? Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, que tem a tradição da bancada feminina, Renata Reis, Cris Aragoni, a gente agradece.
a produção ágil, esperta aqui do Sistema Costa Norte, técnica de jornalismo, e agradece a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite, até amanhã. Sempre lembrando que a partir de segunda-feira, a partir da semana que vem, muda o horário do Opinião. A gente entra com o Jornal da Cultura aqui e o Opinião vai para 1h30. Até amanhã.